Bom, então, vou fazer um vídeo aqui sobre algumas atividades que nós temos que fazer na máquina virtual dentro dos nossos labs, né? Então, a gente aprendeu a máquina base. Quem não teve oportunidade ainda de fazer essa máquina base, tá aí nos vídeos do canal. Então, dá uma olhada aí, faz a máquina base, porque é a partir dela que nós vamos evoluir. Então, lá na máquina base, a gente aprende a instalar a máquina e conectar via SSH. Em cima dessa máquina base, Ubuntu, nós podemos fazer outras máquinas base, por exemplo, a máquina base do Hadoop, nós vamos fazer ela em breve. Máquina base para nossos algoritmos, rodar nossos algoritmos de inteligência artificial. Então, em cima dessa máquina base, a gente pode fazer outras para criar clusters e tal, porque aí a gente vai fazer uma máquina base e clonar ela, igual nós vamos fazer agora, só que já mais preparada, né? A gente clona para fazer os nós dos clusters. Bom, desse modo, hoje, nesse momento aqui, nós vamos trabalhar algumas configurações de uma máquina à parte, né? Eu vou clonar a máquina base, então o primeiro passo é eu abrir o meu VirtualBox, né? Então, abri aqui, ele abriu na outra janela aqui. Abri o VirtualBox, tem aqui minha máquina base, ó, observe, Ubuntu base, né? Então, eu vou clicar com o botão direito e vou mandar clonar. Pronto. Essa máquina aqui, eu vou chamar ela de Ubuntu Data, ok? Tá? Só um nome sugestivo, assim, para ficar claro aqui, fácil de entender para que serve essa máquina. Depois nós vamos evoluir. Eu vou até excluir ela. A ideia é a gente usar uma outra máquina mais evoluída. Ou então eu trabalho em cima dela depois. Aí vamos ver. Mas o foco hoje é configurar a data, deixar a data, o time zone, né? A zona de tempo, né? Para o Brasil, que é o nosso caso, e conectar com o VS Code. Tá? Então, tem vários laboratórios de mineração de dados, laboratórios de sistemas distribuídos, laboratórios de inteligência artificial, laboratório de tópico de banco de dados, vários laboratórios que a gente vai trabalhar com o Docker. Então, nós vamos arrumar a data, instalar o Docker e conectar com o VS Code. É o início aí para a gente conseguir começar a construir os nossos Dockerfiles, os nossos Docker Compose, começar a construir nossos ambientes containerizados, beleza? Então aqui eu vou colocar data ok, Docker e Ubuntu data ok, Docker e VS Code, beleza? Chamei esse nome, pode ser qualquer nome, estou apenas colocando um nome mais sugestivo aqui para depois eu lembrar. Então, incluir apenas os endereços MAC das placas da rede NAT, né? Então, aqui tem algumas opções, incluir todos os endereços MAC, incluir gerar novos endereços MAC, né? Então, vamos gerar novos endereços MAC, tá? A opção aqui. Nós não vamos repetir os endereços MAC das placas, né? Lembrando que o endereço MAC é o endereço da camada 2, a camada de enlace, né? Então, o endereço MAC ele é um endereço com é aquele endereço que aparece com números hexadecimais separados por 2 pontos, que identifica então o fabricante, ele vai identificar algumas informações, vai trazer alguns dados sobre aquela placa de rede, a NIC, né? Network Interface, né? Então, desse modo, nós vamos clonar aqui e ok, administrar o nome dos discos não, manter o ID dos hardwares também não, vamos criar tudo novo, uma máquina nova a partir da máquina base. Então, clone completo sim, vou finalizar, e aí agora ele vai iniciar aqui, ó. Aqui é que ele iniciou, então, a clonagem, tá bom? Então, deve demorar um pouquinho, tá? Eu vou fazer um corte, quando terminar, quando chegar aqui no 100%, para a gente não ficar esperando, aí eu retorno. Se bem que foi muito rápido, nem precisei fazer o corte. Muito bom.
Bom, então criou já a máquina. Fácil, simples. O que eu vou fazer com ela? Iniciar ela. Tá? Então, vou dar o start nela aqui, o iniciar. Né? E aí ela vai se iniciar. Vou ver as configurações. Deve estar com o redirecionamento de porta. Opa, deu uma falha? Falha ao abrir a sessão para a máquina virtual. Access deny. Talvez não. Vamos tentar aqui. Deixa eu só dar uma olhada na rede aqui, já que eu tinha clicado. Ah, não deixou. Manter mudanças. As configurações da máquina foram alteradas enquanto você estava editando. Ah, tá. Ele ainda estava finalizando, tá? Então eu vou fechar aqui. The machine settings will change. Discard change. Beleza. Então, ele está dando um power up aqui, um power up de início, tá bom? Vamos ver se vai ser rápido igual. Ah, foi. Pronto, subiu. Tá? Ele estava finalizando ali as configurações, imagino, tá? Aí tem que investigar com calma para ver o que aconteceu, aquele erro. Mas o que importa é que ela startou aqui, tá? Esse tipo de sistemas são muito complexos, né, pessoal? Então, para você entender um erro específico mesmo, aí você vai ter que olhar log, você vai ter que gastar algum tempo aí, horas, talvez dia. Pode ser rápido, mas é incerto, né? É um problema que você vai ter que investigar. De todo modo, ele foi lá, ó, startou aqui a minha máquina virtual, tá? E agora eu vou olhar as configurações lá para ver a porta do redirecionamento, né? Que nós fazemos lá aqui, ó. Então você vem em rede, né? Ou de novo, ó, configurações. Aí abre essa janelinha. As versões mais novas tem algumas mudanças na janela, mas aí você vai achar lá o ícone de rede, avançado, aí redirecionamento de porta. Ó, aqui está 2222. Como a outra máquina já tem 2222, eu vou botar aqui um outro número, tá? 2229, tá? Pode ser qualquer um. Que não conflite com algum que você já tem. Eu tenho um monte de máquina aqui, ó. Então, algumas eu até apaguei, que tinha demais. Antes de iniciar esse vídeo, eu até apaguei umas máquinas aqui. Então, aqui, ó, 2229. E a porta que nós sabemos é a porta 22, né? A porta 22. Bom, então vamos lá, dei OK aqui, 2229. E agora, quando eu dou OK, ele mostra aqui para nós, ele disponibiliza para nós a porta 2229. Vamos ter esse número aí de cabeça, tá? A questão é, se eu vier com o put, aqui, abrir o put, e eu vier na porta 2229, né? Localhost 2229, SSH, ele vai conectar nessa minha máquina aqui, Ubuntu Server, né? Aí, ó, aceitou, que é a primeira vez, né, que eu estou me conectando com ela. Aceito. Aí é o Ubuntu User 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Quem deseja mais explicações detalhadas sobre como conectar com o put, lá no vídeo da máquina base, eu mostro um passo a passo de como fazer o redirecionamento de portas. Lembrando que o redirecionamento de portas nada mais é que eu liberar a porta do meu hospedeiro, meu sistema operacional hospedeiro, que tem o serviço na porta 22 de server SSH, já tem no meu server, então aqui no meu computador, né, no meu desktop no caso, eu já tenho esse serviço, então eu não uso esse serviço porque vai conflitar com outro serviço já disponível. Então eu crio um outro serviço, coloco uma outra porta. Até além disso, para que eu consiga conectar mais de uma máquina, a quantidade de máquinas que eu tenho aqui, para que eu consiga conectar mais de uma máquina, eu também vou ter que colocar várias portas diferentes para ele subir os serviços, né? Se eu vier aqui é porque agora eu só tenho uma ligada, né? Mas se eu vier aqui no net, eu estou no Windows, né? netstat -a, eu vou ter a 2229. Se eu abrir uma outra máquina dessa aqui, que tenha, por exemplo, a 2222, essa máquina aqui, eu vou ligar ela. Aqui eu não tenho 2222, dá para ver, né? Não tem 2222. Quando eu reexecutar o comando, aí vai ter que aparecer a 2222, aqui o endereço liberado, né?
e na 2222, tá? Eu vou iniciar ela aqui só para a gente observar esse detalhe. Então, o redirecionamento de porta é importante para isso. Quando eu tenho um cluster, por exemplo, aqui nos laboratórios, para a gente aprender, quando eu tenho um cluster, eu vou ter várias máquinas e eu vou estar configurando essas várias máquinas, elas ligadas, se comunicando via SSH. Então, eu tenho que fazer essas configurações de redirecionamento de portas para que a comunicação ocorra, tá bom? Claro que é a minha máquina hospedeira com essas máquinas. Não é a rede interna do cluster, porque aí eu vou criar uma máquina host only, e aí então a configuração fica mais tranquila, fica mais simples. Mas eu poderia usar outros sistemas de rede, tá? Eu poderia usar outras configurações de rede. Isso aí a gente vai ver lá nos labs de sistema distribuído para criar um cluster, né? Vamos criar um cluster HDFS em breve, tá bom? Vou rodar o netstat de novo, ó, a máquina subiu, netstat -a, e aí, ó, 2222 apareceu. Se a gente voltar lá, ó, não tinha 2222, né? Aqui, ó. É porque ele mostrou de baixo, aqui, ó. Não tinha o 2222, tá? E agora, depois de ligá-la, ó, apareceu aqui, ou seja, o meu hospedeiro, o meu computador, o meu sistema operacional que está aqui no Bare Metal, está instalado na barriga do meu computador, aqui no HDzão mesmo do meu computador, né? No meu caso aqui é NVMe, né? Mas o sistema operacional que está instalado aqui, ele vai disponibilizar essa porta para que outros computadores na minha rede ou aqui internamente via localhost, loopback, ele consiga se conectar com essas máquinas que estão virtualizadas, tá? Então eu vou entrar nessa máquina aqui, vou dar shutdown nela para ela não ficar consumindo processamento e memória aqui. Vou dar um power off nela. Então entrei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Sudo power off. Power off. E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela vai desligar. Então, pessoal, iniciei a máquina, já tenho o meu servidor OpenSSH instalado, isso tudo está lá no vídeo da máquina base. Assistam para aprender até o put, conectar com o put, tá bom? Então, aqui, olha só a hora que ele mostrou aqui, ó, 31 de agosto, calma aí, o último login, né? Tá. O último login, 31 de agosto, faz tempo, hein? 31 de agosto do ano passado, que eu entrei nessa máquina base aqui. Então, eu vou rodar aqui, ó, date. Então, ele está dizendo para mim, ó, são 1h30 da tarde. 1h30 da tarde. Se a gente for ver aqui, ó, são, na verdade, 13 horas, né? 13h30, ó, tá 3 horas adiantado. Está 3 horas adiantado. Deixa eu abrir aqui a minha colinha aqui. Né, eu tenho uns comandos anotados aqui para facilitar. Então, ele está aqui no UTC-0, né? UTC-0. Vamos abrir o navegador aqui para a gente pesquisar um pouco sobre isso. UTC-0. UTC-0. Então, o UTC-0 é o centro, né? O fuso horário de UTC-0 é o do Greenwich Mean Time, né? De Greenwich Mean Time. Então, é o fuso horário feito a partir do meridiano de Greenwich, é o centro, né? Então, se a gente for ver aí na imagem, ó, ele está aqui no centro. Brasil, né? Brasília, que está aqui, a gente vai botar o de São Paulo, está 3 horas, né? Ele está 3 horas de fuso retardado, né? Para cá é adiantado e para cá é retardado. Então, nós temos 3 horas de fuso, tá? Então, nós vamos executar alguns comandos aqui para mudar o Brasil é UTC-3. Aqui, UTC-3. Tá? Então, UTC-3. Apareceu aqui. UTC-3. Aí, ó, Brasil. Já até apareceu aqui, ó. UTC-3. Brasil, ó. UTC-3, Distrito Federal, estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, né, São Paulo. Então, eles estão aqui. Espírito Santo. Se eu não me engano, o -2 é Fernando de Noronha,
O -2, o Brasil tem também fusos entre ele, as pontas do Brasil. O Brasil é muito largo, né? Então ele vai ter ali pontas com UTCs, com fusos diferentes. Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos executar os comandos para colocar no fuso certo, tá bom? Então o primeiro é olhar se o fuso está ok. Vamos dar um update primeiro, sudo update, só para atualizar os pacotes, é importante fazer isso sempre. Opa, sudo update, sudo apt update, tá? Então, lembrando, apt, né, é Advanced Package to apt Linux, né? Opa, Linux. Então, o apt, né, é a ferramenta de gerenciamento de pacotes, né? O significado dela cadê? Apt Advanced, aqui, ó, Advanced Package Tool, isso mesmo, Advanced Package Tool. Então, é uma ferramenta para gerenciar os pacotes do Linux. E aqui são os repositórios. Os repositórios estão nesses endereços aqui dos pacotes. Então, quando eu vou instalar, eu baixo desses lugares, né? Igual quando você vai no celular e instala o aplicativo, né? Você tem um local que guarda lá os catálogos e aí tem distribuídos os pacotes em vários lugares, um sistema distribuído, né? Esses pacotes, né? Esse sistema de pacotes. Você acha que está num lugar só, mas não está, né? Está distribuído em vários lugares, informações distribuídas, um sistema de informações distribuídas. Bom, vamos dar um upgrade, sudo apt upgrade. O upgrade ele vai atualizar os meus pacotes para as últimas versões, né? Upgrade. Aí ele falou que tem 215 upgraded, 13 newly installed, né? Então eu vou executar o upgrade desses pacotes. E 72 atualizações de segurança, 72, né? 72 pacotes, né, para atualização de segurança. Então ele está indo aí, instalando os, ó, era 200 ao 200 e pouco, né? Então está no 124 aqui. E aí vai. 200 e... que ele falou ali? 215, né? 215. E aí ele vai demorar um pouco aqui. 500 mega, então vai depender da rede, né? Se a rede bloquear a atualização desses pacotes, na instalação às vezes dá problema. Você está instalando o Linux, ele baixa pacotes da internet, ó, já está 72%, vamos aguardar. Baixa pacotes da internet, ele, então se tiver algum bloqueio em algum desses endereços aqui, você vai ter problema, tá? Então é importante, antes de instalar os seus laboratórios, estar com a sua rede verificada, firewall, né, local. Então, às vezes você está na sua casa, você não está num servidor e tal, remoto, está na sua casa mesmo, criando uma máquina virtual, mas o seu antivírus, ele tem um firewall lá que bloqueia. Ou alguma configuração local, um firewall local mesmo, ele bloqueia, tá? Então é importante ter isso em mente. Começou a dar problema nesses pacotes de instalação, verifique as ferramentas de segurança que podem estar bloqueando então a sua instalação adequada. Então, depois de dar o upgrade, aí eu vou instalar uma ferramenta de NTP, né? Então, enquanto vai instalando, eu vou explicar aqui o NTP, tá? O NTP Network, né? Time Protocol, o NTP Protocol. O Network Protocol, né? Network Time Protocol, então ele trata sobre a sincronização de relógios. Então, basicamente isso, ó, sincronização de relógios aqui, ó, clock synchronization, né? Então, é um protocolo que vai deixar todos os computadores sincronizados no relógio. Muitas operações do computador, elas demandam
relógios sincronizados, tá? Ainda, até porque fins de auditoria, tem uma série de implicações práticas, né, aqui no mundo natural, que se os relógios não estiverem sincronizados, nós não vamos conseguir entender o fenômeno, por exemplo, segurança, por exemplo, análise de aplicação, então deu um erro, bugs, né, esse tipo de coisa. Se o relógio não estiver sincronizado, se você for olhar no log e for bater um log com o outro, quer dizer, for checar, cruzar as informações de vários logs, né, distribuídos, então você pode ter problemas, tá bom? Pessoal, eu vou fazer um corte aqui, porque vai demorar bastante, tá bom? Então eu vou fazer um corte, ele vai continuar aqui na instalação, ó, ele está descompactando, preparando para instalar. Ó. Ele baixou todos os aplicativos, os pacotes, né? Baixou todos os pacotes, 200, olha lá, ó, 200 e tantos. É porque ele está atualizando aqui, eu não consigo subir, tá? Mas são 200, ali ó, 228, abaixou 228. 228 e tá aqui instalando. Então ele vai seguir nesse processo de desempacotar, né, e preparar aí para instalar. Então aí depois que finalizar o processo, eu dou uma passada aqui, mas eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para não ficar muito tempo o vídeo assim, só instalando aqui, tá bom? Até mais. Bom, pessoal, então já está aqui 88, tá, de instalação, já deve estar terminando aqui. E veja que ele já está aqui no setup, né, no processo, 90%, ele já fez setups aqui, ele seguiu todo aquele processo de unpackaging que ele estava fazendo, ó, desempacotar, e aí ele segue depois fazendo um setup, né, configurando todo, ó o OpenSSH aqui, ó, nosso servidor SSH que a gente instalou, OpenSSH Server. Então, finalizando esse processo, nós temos o nosso servidor atualizado. Demorou. Ó, aquela hora era 10h30, mais ou menos, né, que nós tínhamos visto, ó, 16 minutos atualizando. Aqui eu fiz o corte, né? Mais ou menos 16 minutos. Deu 98. E aí vai estar finalizando as instalações aqui. Vamos lá. E agora nós vamos fazer o quê? Depois que a gente fazer o upgrade, o update, a gente vai atualizar a hora, né? Ainda não atualizei, vou atualizar a hora e vou instalar o Docker no Ubuntu Server. Instalar o Docker no Ubuntu Server. Vamos ver aqui na própria Docker Docs aqui, ó. Instalar o Ubuntu Server. Então tem vários comandos que a gente vai rodar para instalar o Ubuntu Server, tá? Ou o Docker, desculpa. O Docker no Ubuntu Server. Instala o Docker Desktop, não é Docker Desktop, é Docker. É o Engine, né? Docker Engine, tá? Então ele fala aqui, ó, no Docker Engine, no Ubuntu, e aí ele roda vários comandos aqui para update, baixa o certificado, ele segue uma série de comandos. São esses comandos que nós vamos rodar. Então quem tiver dúvida, instalar o Docker Engine no Ubuntu. Quiser dar uma lida para depois ver o processo, com calma, né? Ó, está terminando a instalação. Né? Praticamente ele terminou aqueles setups, né? E aí pronto, fechou aqui o update, tá? Então se eu der um date de novo aqui, ó, date, ele vai mostrar ainda, ó, 1h48, né? 3 horas de diferença. Então o comando que eu vou usar para atualizar o meu time zone é sudo dpkg, que são os pacotes
da instalação, né, que vem na ISO de instalação, DPKG, né, que é um outro gerenciador de pacotes aqui, o DPKG, ó. DPKG Ubuntu Server. Ubuntu Server. DPKG do Ubuntu Server. Ó. Package Manager do Debian, né, da Debian, né, que aí veio incluído no Ubuntu Server, né. Então, ele também é um outro gerenciador de pacotes. E desse modo, eu vou mexer na configuração dele, tá? Vou vir aqui, ó, reconfigure. Qual que eu quero? O time zone data. Então, os dados de time zone. Vou colocar a senha e aqui eu vou colocar América. Cadê América? Ártico, Ásia, Austrália, Europa, Pacífico, América. Aqui, ó, América. E aí eu vou lá no S de São Paulo. Ó. S. Estou apertando a tecla S até São Paulo. Achei São Paulo, tab, ok. Pronto. Agora, ó, ele mudou, ó, -3, tá vendo? Ó, UTC -3. Então, o UTC lá de Greenwich era 13h49. E agora ele -3, né, que é São Paulo. Ele vai para... Aí se eu der um date aqui, ó, agora ele tá certinho. Tá vendo? Aí todo o processo de instalação vai ficar bom aqui nos servidores do Brasil e tal. Tem essa questão de data, sincronismo. Toda a parte de sistema distribuído vai se basear em sincronismo. Inclusive, vamos instalar aqui o NTP, né? O sudo apt install NTP e algumas ferramentas também, NTPsec, para a gente usar depois, NTPdate. Ele vai instalar, então a gente pode observar as configurações do nosso NTP, do nosso cliente NTP no caso aqui, que está exatamente recebendo essa hora, né? Se eu rodar um comando aqui, ó, NTPD, né? De NTPQ, perdão, -P, ele vai trazer então ó, os servidores NTP disponíveis, ó. Então esses servidores que estão configurados aqui na máquina, tá? Os delays e as configurações. Então esses servidores da web são servidores que, ó, o ANTPBR está configurado aqui para receber nesse IP aqui, ele entrega sincronismo de hora, tá? Então vamos lá, vamos instalar o nosso... eu vou copiar e colar, tá? Os comandos, pessoal, que são muito grandes, para a gente ganhar tempo, tá? Então aqui, ó, o primeiro comando é a instalação de uma série de pacotes, ó. apt, transport HTTPS, certificados, CA Certificates, o curl, vamos usar o curl também, Soft Properties Common. Então nós vamos ter que instalar esses pacotes. São as orientações lá do Docker, tá, pessoal? Então eu vou precisar desses pacotes para instalar o Docker. E aí a gente vai ver aqui no processo de instalação por quê. Por exemplo, ó, já instalou os pacotes. Eu vou dar um curl neste endereço aqui, ó, para baixar o certificado e depois eu vou instalar aqui, ó, sudo gpg, né? E aí eu pego e instalo o certificado da Docker na minha máquina. Então, curl vou usar para isso, tá? Então, foi lá, ó, rodei, já baixei e instalei na minha máquina o certificado. O segundo é uma configuração, ó, Debian Package, né? Então a gente vai colocar essa configuração daquele certificado dentro da nossa parte de pacotes, tá? E vamos depois fazer o download, ó. Vamos fazer o download e na sequência apresentar aqui uma lista de repositórios de pacotes para baixar os pacotes do Ubuntu, tá? Então,
é isso. Colocamos lá, do Ubuntu não, do Docker, tá? A lista de pacotes lá do Docker, tá? Ela vai ser baixada. Então, download list, ó, download.com. Vamos pegar esse endereço aqui e jogar. Ctrl C. Opa, botão direito. Ó, vou jogar aqui no navegador pra gente dar uma olhada. Ó, Ctrl A, Ctrl V. Então aí, ó, GPG, ó, tá aqui o certificado, né? E dist. Aí vai ter um monte de pacote aqui. Um monte de aí, ó, os pacotes aí, ó. Tá vendo? Só isso, é um serviço HTTP que você vai lá baixar os pacotes. Você baixa os arquivos, faz download dos arquivos e depois configura na sua máquina, tá? Então é isso que a gente fez até o momento. A gente instalou o curl e alguns outros pacotes para o processo de instalação. Baixamos o certificado, que tem provavelmente assinando todos esses pacotes, né? Bem provável que assina ali os pacotes. Aí baixo os pacotes, né? E aí eu baixo a lista e aí eu vou dar um update para ele atualizar a lista de pacotes na minha máquina. Então na hora que eu, ó, aí mostrou já aqui tá o Docker, ó. Aí agora eu já tenho todos as listas de pacotes baixadas na minha máquina. E na sequência eu vou poder instalar então. E aí qual que eu vou instalar? O Engine. Então, vou usar o Engine, as políticas, baixei as políticas. E depois, aí sim eu baixo os arquivos. Ó, baixei as políticas e aí na sequência os arquivos. Ele vai mostrar, ó, vai baixar 120 megas, né? 120 megas, need to get 120 megas para archives e depois 438 megas adicionais, né, para os pacotes que ele vai baixar. Então está avisando aqui, ok, falo para ele instalar na máquina. Lembrando, a gente colocou 60 GB, né, na máquina, nessa ordem, 60, 65, até 100 GB é um espaço interessante. E aí pronto, está instalando aí. Está instalando os pacotes do Docker, para a gente usar o Docker. Ele vai instalar, já vai subir o serviço, tá? Instalou, ó, subiu o serviço e agora a gente vai ver se o Docker está funcionando. Olha lá, ó. Agora a gente tem o Docker instalado, tá? Ativo, Docker instalado e ativo. Então esses comandos que nós executamos vai nos possibilitar isso. Eu vou dar um ESC aqui, né? Um Ctrl C para sair, ó. Sair, pronto. E agora, por último, a gente dá um upgrade para dar Opa, cliquei errado. Aí, ó. Vamos ver se tem alguma coisa para dar upgrade. Tudo certo. Então agora a gente já instalou o Docker. Então nós atualizamos a data e nós instalamos o Docker, beleza? Maravilha, pessoal. Agora nós vamos conectar com o VS Code. Para finalizar o lab, nós vamos conectar com o VS Code. O VS Code está aqui, né? Ele está tentando conectar num lab aqui, um outro lab que eu estava trabalhando anteriormente. Eu tenho que ter a primeira coisa, eu tenho que ter a extensão Remote da Microsoft, Remote-SSH. Essa é a extensão que eu tenho que ter. A minha já está instalada, tá? Remote SSH da Microsoft. Então eu vou instalar ela. Se eu não tiver instalado, eu vou instalar ela. Remote SSH. Então no meu caso já está instalado. Se eu já instalei, ele vai mostrar aqui, ó, no cantinho inferior, esse ícone aqui. Quando eu clicar, ele já vai aparecer a possibilidade de conexão com um host aqui, ó. Esse aqui, Remote SSH, tá vendo? Aqui das extensões que tem, né? Essa aqui é do Remote SSH. Eu vou usar essa segunda opção, tá? Como é a primeira vez, né? Eu vou ter que configurar a conexão. Então eu venho aqui, ó, Configure SSH Host. E vou escolher a primeira opção, que é uma opção para instalar no meu perfil de usuário, Raul.c, aqui, ó, Raul Carvalho. E aí eu vou ter só esse aqui do Hadoop, que era o que eu trabalhei por último aqui, tá?
Dei uma olhada aí como é que ele estava esses dias para trás aí. Vou copiar, no meu caso aqui, mas as configurações são essas aqui, ó. Host name, vou identar igualzinho em cima ali, porta e usuário, tá bom? O host vai ser aquele que nós chamamos aqui, ó, Ubuntu Data OK Docker VS Code. Vou chamar ele de Ubuntu VS Code. Vou chamar só isso. Ubuntu VS Code, localhost aqui é a 29. Ó, vê que aqui está 23. A base é 22. O usuário é Ubuntu, user. É isso, já coloquei no autosave aqui, então na hora que eu fechar já vai estar salvo, tá? Então eu vou clicar aqui, vou selecionar Current Window na mesma janela, senão ele vai abrir uma nova, olha. Já apareceu ele aqui. Quando eu clicar, ele vai tentar conectar, ó, setando o SSH para essa máquina, tá? Então é Linux. Olha aqui, ó, trocando certificado. Como é a primeira vez que ele está conectando, ele vai trocar certificado. Eu continuo, tudo bem, continuo, yes, né, aceito. E aqui agora a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simples. Conectei. Ele vai fazer o quê? Ele vai instalar lá no servidor uma série de arquivos. Ele vai fazer o download lá no servidor de um monte de arquivos aqui, ó, ele fazendo o download, para deixar a minha conexão ok, cache, um monte de vários arquivos que o VS Code vai trocar, né, uma área lá que ele troca com o meu Ubuntu Server. Pronto, fez o download, aí ele vai sinalizar que está conectado. Aí, ó, está conectado, welcome, tudo certo, mas agora eu vou abrir uma pasta, Open Folder, e agora aqui, ó, veja, eu estou na minha pasta Home, eu só tenho cache, SSH e a pasta que ele acabou de criar, ó, VS Code Server. Ele criou essa pasta aqui, tá? Eu vou entrar na minha Home, tá? Pasta Home. E eu vou fazer um teste só para a gente ver se realmente está conectado. Eu vou dar um ls aqui, não vai aparecer nenhum ls-la. Aí vai aparecer aquelas pastas ocultas, ó, cache, SSH e server, né? Então não tenho pasta nenhuma, ó, ls, né? Vou dar um clear aqui. Vai limpar a tela. Ó. ls não tem nada, né? Pasta visível. Só tem aquelas ocultas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Aí ele vai abrir aqui. Aceito, né? Um local. Ó, ele vai abrir aquelas pastas ocultas e tal. Vou criar uma pasta aqui. Teste, tá bom? Depois eu vou deletar ela. Vou criar uma pasta chamada teste. Tá aí, ó. A pasta teste. Se eu der um ls aqui, vai aparecer a pasta teste, tá bom? Dá um ls de novo, ó. Teste. Aí eu venho aqui e vou deletar a pasta. Delete permanently, né? Permanently. Aí agora se eu der um ls, ó, sumiu. Então é isso, pessoal. Esse é o lab, tá? Um lab simples, mas que vai nos ajudar muito aí nos próximos labs aí. Vai ser uma máquina que já está um pouco evoluída da base ali para receber outros labs, tá bom? Obrigado, até mais. Tchau, tchau.